votação no STF. Olá, enfermagem brasileira, eu sou o enfermeiro Diego Ícaro, falo com vocês aqui diretamente de Brasília, mas daqui a pouquinho eu estarei aí junto com os representantes do sistema COFEM-Corentes, acompanhando aí, cobrando a votação, né, que está acontecendo de hoje, dia 8, até o dia 18, lá no Supremo Tribunal Federal. Gente, o ministro Barroso, ele já depositou aí o seu primeiro voto. E de antemão tenho para dizer para você aqui que melhorou. Seu amigo Bruno Hollenberg, se você já tiver dado uma olhada aí no voto do ministro Barroso, peça para participar aí da live, porque nós estamos aqui com o voto. Eu não consigo mais transferir a minha tela, mas nós já estamos com o voto aqui do ministro Barroso em tela para transmitir aí para vocês, né, a respeito dessa votação. Um abraço aí para o meu primo Sidney, lá de Fortaleza, tá bom, pessoal? E, bom, gente, o voto do ministro Barroso teve aí algumas alterações, ao meu ponto de vista, benéficas para toda a enfermagem brasileira, mas ainda tem algumas coisinhas que estão pegando, tá bom? Vamos ler aqui para vocês o voto, são 11 páginas, tá? Que o ministro Barroso, ele depositou aqui na sua votação. Mas de antemão já deixei lá nos stories o link desse voto para quem quiser acompanhar. E, cara, obrigado, Hollenberg, pela compra do selo. Se você tiver lido aí o voto, solicita a entrada aí, tá bom, gente? Bom, vamos lá. Voto. O senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator. O voto dele, ele pontua aqui 22 vezes, 22 pontuações que ele deixou aqui no voto dele. Voto. O senhor ministro Luiz Roberto Barroso, relator. Ponto 1. Preliminarmente, conheço dos embargos de declaração opostos pela Confederação Nacional da Saúde, hospitais e estabelecimentos de saúde, a CN Saúde, os embargos de declaração da Advocacia da União e Senado Federal, que atuam na qualidade deste processo como partes da demanda. Rejeito, contudo, os embargos de declaração opostos por entidades que foram admitidas ou requerem a sua habilitação como amicus curiae, diante de sua ilegitimidade, decorrente da expressa vedação à interposição de recursos previstos. Então, pessoal, na pontuação primeira aqui do voto do ministro Barroso, ele deixa bem claro que ele só aceitou os embargos da CN Saúde, que é o nosso algoz lá no STF, os embargos da AGU e do Senado Federal, rejeitando aí os embargos, inclusive, das entidades representativas da enfermagem. Lembrar vocês que o Conselho Federal de Enfermagem, o nosso COFEM, ele fez o embargo, está muito bem embasado, né, lá juridicamente, porém o nobre ministro, ele não aceitou. COFEM, né, saiu em defesa da enfermagem e interpôs aí embargo de declaração também. Porém, o ministro, ele não aceitou, disse que só vai aceitar o da CN Saúde, o da AGU do Senado Federal. Interessante, né, que a CN Saúde, ela é uma entidade representativa aí do setor privado. Então já fica essa pulguinha aí atrás da orelha, já que o ministro Barroso, ele somente aceitou da CN Saúde, da AGU e o do Senado. O bom é que o do Senado Federal foi aceito. Ponto 2. O ponto em discussão envolve saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada. Isso porque o recurso de embargo de declaração não se presta a rediscutir o mérito da questão
que fora submetida a julgamento, mas apenas corrigir eventuais vícios que justifiquem a sua integração. Na situação analisada entre os pontos suscitados pelos embargantes, entendo que é o caso de acolher 3 deles. Prestem bem atenção no que ele falou nesse ponto 2. É o caso de acolher 3 deles. Ponto 1. Reduzir a carga horária considerada como parâmetro para pagamento do piso remuneratório integral para 40 horas semanais. É isso mesmo, amigos. O ministro Barroso, ele volta atrás da decisão dele, que tinha colocado lá naquele voto conjunto, um voto inédito na história do Supremo Tribunal Federal, né, que eles criaram aí, e criaram todo esse imbróglio em referência à carga horária, tá? E aqui ele já traz aqui no ponto 2, e tem reduzir a carga horária considerada como parâmetro para pagamento do piso remuneratório integral para 40 horas semanais. Vamos dar uma olhadinha aqui depois o que é que ele se refere como piso remuneratório integral. E falo mais, sem prejuízo da prevalência de leis e negociações coletivas específicas. Ou seja, se no seu estado a enfermagem já pratica as 30 horas, se já pratica as 20 horas, o ministro Barroso deixou claro no seu voto que não pode ter prejuízo na prevalência de leis. Se você tem lei municipal, lei estadual eu desconheço. Tem, que não deve, que aqui não é o estado. Mas ele deixa bem claro que não pode ter prejuízo da prevalência de leis. Pessoal, isso é só o voto do ministro Barroso, tá? É o primeiro voto dos 10 ministros que vão estar votando aí. São os ministros, mas a nossa querida ministra Rosa Weber, que foi aí uma verdadeira guerreira, né, em seu último momento como ministra presidente do STF, negar a questão de ordem da CN de Saúde, ela se aposentou, tá bom, pessoal? Então, nós temos aqui, tá, essa questão dessa votação, onde apenas o ministro Barroso votou. Nós vamos estar entrando a qualquer momento ao vivo, por isso que eu peço aí para que vocês ativem aí as notificações da página com os nossos votos, porque o início do fim ele parece que começou bem, melhor do que antes, Bom, tava falando aqui do item 2, vou ler novamente para vocês, tá? Do item 2, item 1, reduzir a carga horária como parâmetro para pagamento do piso remuneratório integral para 40 horas semanais, sem prejuízo da prevalência de leis e negociações coletivas específicas. Ponto 2, item 2, estender a parametrização do piso remuneratório conforme a jornada de trabalho dos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, artigo 15b da Lei 7498 de 86, e aos profissionais seletistas em geral, artigo 15a da Lei 7498 de 86. Vamos ver daqui um pouquinho o que é que ele entende aqui por essa questão de piso remuneratório. E 3, esclarecer que o piso remuneratório, já é a terceira vez que ele está usando essa palavra, estou vendo o pessoal já questionando o piso remuneratório. O piso remuneratório corresponde a, olha aqui, remuneração mínima, de modo que a sua observância deve ser aferida na soma do vencimento do cargo com as verbas pagas em caráter permanente. Aqui
item 3 da pontuação 2, ele coloca que ele quer esclarecer que o piso remuneratório corresponde à remuneração mínima, de modo que a sua observância deve ser aferida com base na soma do vencimento do cargo com as verbas pagas em caráter permanente. Deixa eu pegar aqui uma anotação que eu tinha feito, só um segundinho, gente. E tem uma calça jeans aqui atrás. Bom, seguinte, segunda live que eu vi de madrugada aí do nosso amigo enfermeiro Dudu. Essas verbas de caráter permanente abrem margens aí para algumas dúvidas, tá bom, pessoal? Mas ele usou como base aí o voto dos ACS nas gratificações por avanços de competência. Vamos ler aqui o item 3. Adentrando no primeiro deles, como salientado na decisão embargada, o piso salarial tem como referência a jornada de trabalho completa, que, em regra, corresponde a 8 horas diárias ou 44 horas semanais. Constituição Federal, artigo 7º, inciso 13º. Ocorre que, no caso das profissões da enfermagem, a categoria demonstrou que essa não é a jornada de trabalho habitualmente contratada. Então, o ministro Barroso ele vai dissecando aqui, como fala o nosso amigo Hollenberg, Bruno Hollenberg, né, que tem o Dissecando a Enfermagem, nosso amigo do direito da enfermagem. Ele fala que todo mundo trabalha 44 horas, mas que a enfermagem demonstrou que essa não é a carga horária de trabalho habitualmente contratada. Gente, o que é que isso significa? Mais dinheiro aí no bolso dos profissionais da enfermagem. Bom, vamos lá. No ponto 4, ele deixou aqui algo que eu até questionei em live sobre a questão de uma lei nacional sobre a carga horária. Ele coloca aqui, só colocar um sorvete aqui, no meu nariz está entupido. Ele coloca aqui e deixa bem claro, no ponto 4 do voto do relator. Como não há lei nacional estabelecendo uma carga horária única, a questão é de difícil aferição, diante da multiplicidade de leis editadas pelos entes subnacionais e de instrumentos de negociação coletivas firmadas no setor privado. Ainda assim, com o intuito de subsidiar a decisão, a CNTS fez um substancioso levantamento que corrobora as suas alegações. A pesquisa demonstrou que diversos estados e municípios estabelecem a carga horária de 30 horas semanais para os profissionais de enfermagem que integram seu quadro. No setor privado, entre os instrumentos coletivos analisados, a jornada de trabalho média constatada foi de 38 horas semanais. Amigos, o ministro Barroso ele está dando o braço a torcer referente à questão da carga horária. Vamos continuar aqui a nossa leitura do voto do ministro Barroso. Item 5. Ademais, a CNTS apresentou o estudo realizado pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, que analisou os dados de enfermeiros empregados em empresas privadas e entidades sem fins lucrativas localizadas no estado de São Paulo. Nas empresas privadas, pouco mais de 70% dos enfermeiros trabalham entre 31 a 40 semanais, sendo certo que 58,9% tem jornada de trabalho de exatas 36 horas semanais. Nas entidades sem fins lucrativos, mais de 83% dos profissionais estão localizados na faixa entre 31 a 40 horas semanais, de modo que 64,2%
foram contratados para trabalhar 36 horas semanais. A mesma tendência foi observada na região metropolitana do estado, onde o percentual dos profissionais que têm jornada de 36 horas semanais é de 63%, tanto nas empresas privadas como nas entidades sem fins lucrativos. E no município de São Paulo, onde o percentual foi de 64,3% nas empresas privadas e de 60,9% nas entidades sem fins lucrativos. Mesmo excluída a região metropolitana, prestem bem atenção, 71% dos profissionais da empresa privada e 82% das entidades sem fins lucrativos estão na faixa de 31 a 40 horas semanais. Essa é a justificativa aqui que o ministro Barroso, relator, está dando para uma possível redução da carga horária que eles estipularam lá no julgamento da cautelar de 44 horas para menos carga horária, inclusive obedecendo leis municipais. E, lógico, acordos coletivos de trabalho, que podem ser aí oriundos também da negociação entre patrão e empregador, mas que obedecem aí muitas vezes, ou devem e podem obedecer às leis municipais e estaduais. Sexto ponto aqui do voto do relator. Os dados apresentados em relação ao setor público e privado são reforçados por outros fatores. Em 2003, a 12ª Conferência Nacional da Saúde aprovou a diretriz que estabelece a jornada de trabalho de 30 horas semanais para todos os trabalhadores de saúde, públicos e privados, incluindo os profissionais da enfermagem. Amigos, Barroso tá dando o bracinho dele a torcer. E isso, pessoal, pode afetar muito, e deve, e vai, no voto dos outros ministros. Olha aqui, olha aqui, a pesquisa da Fiocruz e do COFEN, nosso Conselho Federal de Enfermagem, eles que estão na luta aí por esse piso, desde 2 de maio comigo, para quem acompanha a página desde o ano de 2020, sabe que o Conselho Federal de Enfermagem lutou brilhantemente junto à enfermagem, junto aos influenciadores digitais, por essa lei de piso salarial, e a pesquisa do Conselho Federal, ela entra aqui. Uma pesquisa que foi feita pelo COFEN, tá? Ela entra no julgamento do voto do ministro Barroso. Então, para vocês que estão aí, que falam, o Corém, sistema COFEN, tá aqui, ó. A pesquisa do sistema COFEN-Corém, ela é citada como uma fonte para o ministro Barroso, tá? Para essa questão da redução da carga horária. Então, prestem bem atenção, pessoal, quando vocês forem atacar aí as suas entidades de classe. Porque muitas das negociações, muitas das coisas que acontecem são nos bastidores. E a maioria de vocês não acompanham as redes sociais, não entram no site do Corém do seu estado, não entram no site do COFEN, entendeu? E aparecem muitas das vezes reclamando sem base alguma, tá? Cobrando aí de uma entidade o papel de outra. Então, respeitar aqui, porque o COFEN, ele entra como fonte, aqui a pesquisa da Fiocruz e do COFEN entra como fonte para a redução aí dessa jornada de trabalho. Vou ler. A pesquisa da Fiocruz e do Conselho Federal de Enfermagem, por sua vez, analisa a soma de todas as horas trabalhadas, só voltar aqui, pelos profissionais na semana, incluindo aqueles que têm mais de um vínculo de trabalho. Mais de um vínculo de trabalho. Olha aí para você que tem aí mais de um emprego. A soma de todas as horas trabalhadas pelos profissionais na semana. E constata que a maioria trabalha entre 31 a 40 horas semanais.
40,1% do setor público e 37,3% do setor privado. Já no plano internacional da OIT, olha aqui, a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, estabelece que quando a jornada de trabalho semanal dos profissionais, é isso aqui da OIT, estabelece que quando a jornada de trabalho semanal dos profissionais da enfermagem excederem 40 horas, os países devem adotar medidas para reduzi-la progressivamente. Então, o ministro Barroso, nesse ponto 6, ele começa a levar em consideração a pesquisa da Fiocruz e do COFEM, tá? E aqui no item 7, ele vai levantar um ponto que eu defendi muito aqui nessa página e que vocês ajudaram para que ele tomasse essa decisão. Vejam bem o item 7. Olá, enfermeira Ana Paula, se puder entrar aí na live, nós estamos discutindo aqui a questão do piso, do voto do ministro Barroso. Se você puder entrar aqui na live, eu já te... Essa orientação de que as jornadas de trabalho da categoria não podem exceder 40 horas tem uma razão de ser. Olá, enfermeira Ana Paula, bom dia! Bom dia, Diego, tudo bem? Tudo bem, acordei aí por volta de meia-noite e meia, 1 hora da manhã, já com esse voto do ministro Barroso, que leva em consideração, inclusive, a pesquisa do COFEM, da Fiocruz, que foi feita aí alguns anos atrás, para essa questão da redução da jornada de trabalho. Estava fazendo uma leitura aqui junto com o pessoal, né, a respeito dos pontos, itens por itens, dessa votação do relator, ministro Barroso. É isso aí, Diego. Eu já estou em Brasília. Queria dizer que cheguei, o voo atrasou ontem à noite, Meu Deus. mas já estou por aqui. Hoje a gente vai acompanhar mais de perto essa votação dos demais. Eu sei que tem a possibilidade também dos ministros votarem de forma online, mas eu estou contando o voto do ministro Barroso como uma vitória nossa, né, da nossa articulação. Afinal de contas, ele foi o relator que deu, inclusive, aquela liminar que deixou o nosso piso quase um ano parado, a nossa lei de piso quase um ano parado. Então, todos os ministros estão esperando o voto dele para ver como é que ele se porta para poder fazerem as suas considerações. Então, não sei se o que eu estou falando aqui é algo que eu possa falar, mas isso acontece nas cortes, isso acontece no Brasil como se ele der um parecer anterior, aí os outros ministros agora irão se debruçar sobre o parecer dele e ver o que foi que ele teve de entendimento agora, porque ele era o que tinha emitido parecer contrário, para poder se posicionar. E aí nós vimos já um grande avanço, que foi a jornada de 44 para 40 horas. Obedecendo leis municipais, estaduais e acordos coletivos. É importante lembrar isso, Paula, porque em vários locais nós temos aí 30 horas, aqui em Brasília 20. Então ele deixa aqui também na justificativa de voto dele. Ele justificou isso de forma bem clara. Mas o mais, as pessoas às vezes estão lendo o voto dele e às vezes não estão entendendo. Que é difícil mesmo entender. Eu já liguei até para o Márcio, para o pessoal que é do ramo jurídico, que a gente é enfermeiro, né? Advogado a gente passa longe. Então, já liguei aqui para cedinho da manhã, 5 da manhã, eu estava ligando para alguns colegas para saber o que era que dizia, de fato, o voto dele. Então, quando ele fala gratificações permanentes, Diego, são as gratificações que já são incorporadas ao salário dos servidores. Isso vai ajudar muito, principalmente no estado do Ceará, no município de Fortaleza, que a gente não teve ali a soma das gratificações incorporadas, se somou com todas as gratificações, e não só aquelas que já são incorporadas. Isso no serviço público é muito positivo, porque vai ter que ser feito um novo cálculo agora, levando em consideração
às 40 ou às 30, dependendo do local, né? Mas que seja, não pode ser somado, não pode ser feito o cálculo com a proporção de 44, sim de 40 para menos, né? Ou 40, ou 30, ou 20, dependendo do lugar. E vai levar em consideração, ele colocou muito claro lá, que piso é valor mínimo, que é o que a gente vem batendo na tecla desde lá 2021. E que deve ser calculado mediante as gratificações permanentes, ou seja, aquelas que já são incorporadas ao salário dos servidores públicos. Então, isso é um avanço sem dúvida. Claro que nós não queríamos estar passando por isso, mas Lógico. em primeiro momento a gente disse, olha, essa luta não é fácil. Ninguém nem acreditava, né, era Diego, lá em fevereiro de 2021, para começo de história. Ou pegar essa retórica, né, Ana Paula? Muitas vezes a gente ia lá, batia na porta dos galinhos, está de parabéns, entendeu? Embasando, inclusive, essa questão da redução da jornada de trabalho, como o ministro Barroso deixa bem claro aqui no ponto 6, tá? Então, assim, muitas pessoas não acreditavam, a gente da própria enfermagem dizia que isso não ia dar certo, e agora nós estamos vendo aqui que nós não precisávamos passar por isso, mas mesmo passando, depois dessa votação, Paulo, acredito que ninguém é capaz aí mais de falar alguma coisa referente ao piso incontestável. Então, eu acho até, Diego, que o processo de votação não vai até o dia 18. Eu acho que antes do dia 18 eles vão terminar. Né? Daqui a pouquinho a gente se encontra para ir lá no STF. Você está lembrando, né, do nosso compromisso de Daqui a pouquinho estamos lá. encontra para ir lá no STF, ver como é que está o clima, ver como é que está o cenário. A gente não pode se manifestar lá, gente, porque lá é uma corte jurídica, né? Então, se a gente se manifestar, corre risco da gente ser preso. E ninguém quer ser preso, né? Porque a gente é pai e mãe de família. O Diego não, que eu acho que ele não é pai e mãe de família. Então, assim, tem pessoas que dependem de mim ainda. Mas a gente vai estar acompanhando lá nos bastidores, vai estar avaliando o cenário para poder, no final do dia, o Diego vir aqui já passar para vocês mais detalhes sobre o que, é que a gente está sentindo de movimentação aqui. Tem um Paula, importante, Diego, que tem lá no relatório dele. Diga aí. é só para você esclarecer, porque eu vou pegar esse corte aqui da fala, tá? Eu vou fazer um corte dessa fala, só para você esclarecer novamente esse ponto 2 e 3 do item 2. Vou ler aqui para você de novo, só para você esclarecer, porque você acabou de falar. Eu estava com dúvidas, mas você já chegou aqui brilhantemente, repassando essas informações. Então, só para você esclarecer, eu vou cortar a partir de agora. Pessoal, julgamento, o voto do ministro Barroso, ele deixou um relatório lá a respeito, né, de por que ele votou. E no item 2 do item 2, ele coloca estender a parametrização do piso remuneratório conforme a jornada de trabalho aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais e aos profissionais seletistas em geral. Item 3, esclarecer que o piso remuneratório corresponde à remuneração mínima, de modo que sua observância deve ser aferida com base na soma do vencimento do cargo com as verbas pagas em caráter permanente. Enfermeira Ana Paula, só pedir para você fazer esse esclarecimento novamente. Vamos lá. Ele traz dois termos, né? Vencimento, que é o vencimento base, e pagamento mínimo. Então, esses dois termos classificam agora o cálculo do pagamento do piso para aquilo que a gente sempre lutou, de que o cálculo ele precisa ser feito dentro do vencimento e de forma mínima, é valor mínimo a ser recebido. E quando ele fala gratificações permanentes, ele está falando das gratificações incorporadas, ou seja, aquelas que não podem ser mexidas. Então, vai se calcular o piso, em cima do valor do piso, vai entrar todas as outras gratificações não permanentes, que a gente tem no serviço público, tem muitas gratificações flutuantes, que a gente chama, que são inclusive aquelas que o profissional não leva para a aposentadoria. E esse relatório dele fala de gratificações, o cálculo em cima das gratificações permanentes e de vencimento no valor, em cima do valor do vencimento base e com valor mínimo. Então, agora a gente vai ter aí uma nova fase,
após essa decisão do STF, que era o que todo mundo estava muito ansioso com isso. Então, como o ministro era o relator daquela liminar e a gente já viu o voto dele, a tendência é que a maioria da corte siga o voto do ministro Barroso. Então, Até nós mesmo, vamos, agora, Diego, um novo cálculo do piso. até Então, mesmo porque, né, Paula, o voto que ganhou, né, no julgamento da cautelar da ADI 7222 foi esse voto conjunto que foi inventado por ele e pelo Gilmar Mendes. Tomara que nós não tenhamos surpresa, e eu deixo bem claro para a enfermagem que nós podemos ter, da criação de um novo voto conjunto, que eu lembro que no julgamento ele tinha dado um parecer, né, um voto, e o Gilmar Mendes meteu outro voto e ele acompanhou, coisa inédita na história. Nós não temos surpresa de um pedido de vista e de alguma alteração para pior, né, do que esse voto que está aqui, que está trazendo aí benefícios para a enfermagem em relação ao julgamento anterior, Paulo. pois é, Diego, coisas que acontecem no Brasil, né? Então, eu costumo até naquela época, você lembra que nós estávamos juntos acompanhando isso, assim, muito detalhadamente. Nós levamos um baque grande naquele período e aconteceu algo inédito. Eu acredito que a correção esteja sendo feita agora. Eu acredito muito na justiça de Deus. E mesmo os homens aqui da terra que trabalham com a justiça, eu ainda acredito que Deus ele opera de todas as formas para que as coisas sejam justas. Então, eu estou muito confiante, né? Principalmente hoje pela manhã, quando eu fui ver de manhã cedinho, né? Que eu acordo às 4h30 da manhã, já estou acordada desde 4h30. Então, eu fui ler para poder compreender e ver as coisas direitinho. Então, realmente é isso, viu? É isso. Nós esperamos que tenha manobra, que nem teve na passada, que nem você está falando, né? E uma coisa muito importante, Diego, eu quero pedir à enfermagem que está nos acompanhando aqui. Eu sem maquiagem nenhuma aqui, ainda arrumando os cabelos, eu estava só nas leituras do dia. É que de hoje até a finalização desse julgamento, a enfermagem ela precisa estar muito coesa, muito madura, né? Assim, por mais que tenha colegas que não acredite, não é legal se posicionar nas redes sociais colocando pensamentos negativos, porque principalmente a rede social do Diego. Para vocês terem ideia, a rede social do Diego, todos os políticos, todas as figuras que querem saber da enfermagem vão na rede social do Diego, página Infedúvidas. Então, todos os parlamentares, o pessoal que quer se embasar, porque foi na página do Diego que a gente começou a luta. Então, esses ministros também têm Instagram, pessoal. E eles vão na página do Diego, eles vão na principal, que é a do Diego, mas vão em outras também. Então, eles vão lá olhar o que é que tem de comentário. Se o pessoal está falando de bem, está falando Ver de o mal, clima, né, Paulo? o clima, ver como é que tá. Então, a gente vai de hoje até o final do julgamento, a gente vai lá na página do Diego, daqui a pouco ele vai colocar vídeo aí no feed dele, e vamos pressionar os ministros. Ministros, precisamos do nosso piso conforme nós lutamos, e não descaracterizado como está sendo por força do STF. Então, precisamos que todos os ministros votem no piso salarial de acordo com o que está proposto nesse relatório agora. É até interessante você mencionando aí a minha página. Essa semana eu não sei o que foi que aconteceu. Tá aí, ó. Perdi meu verificado de novo. E o verificado ele traz aí algumas vantagens, uma entrega maior, mas tá, eu perdi meu selo azul de verificado. Não consigo mais entrar em contato com o Instagram. Minha página não está mais verificada. A gente vai resolver isso aí depois. Bom, é isso. Então, assim, eu acho que um verificado não vai fazer mudança nenhuma na sua luta, na sua trajetória, enfim. Mas daqui a pouco você recupera. Mas o que eu gosto de falar sempre para a enfermagem é para a gente. Eu sou muito grata às pessoas que fazem luta. E o Diego, ele é responsável por colocar, inclusive, a gente nessa luta do piso. Eu fui uma que o Diego pegou pela mão, disse: Paulo, vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, nessa euforia dele, a gente está criando, né? Então, eu estava muito cabisbaixa com essa decisão do STF, esse julgamento. Eu estava assim, muito para baixo mesmo. Mas hoje,
com esse relatório do ministro Barroso, todas as minhas esperanças Voltar. reacenderam, voltaram, todas. Porque o meu maior medo era o dele, né? Mas como a gente fez uma grande intervenção, uma grande mobilização, todo mundo é rede social, não pode ir para a rua, vai para a rede social do Diego. Vai lá, comenta, diz que está lá na torcida, diz que quer o piso, diz que quer. Fala que no teu estado tu não está recebendo, marca o teu governador, por que não está pagando? No teu município, por que não está pagando? Está pagando de forma errada. E aí eu queria aproveitar, porque também no relatório do ministro Barroso tem falando do privado. E aí eu Uhum. queria chamar a atenção de quem está aqui, que é do setor privado. Atenção você. Pessoal, eu vou parar os comentários aqui só para pegar essa fala da Paula sobre o privado, vocês verem aí a fala dela sobre o setor privado. Já já eu volto. Pode falar, Paula. Vou tentar me arrumar aqui, que você vai passar os vídeos aí para todo canto. Eu estou sem um pingo de maquiagem. Mas vai dar certo. Vamos lá. Setor... Atenção para o setor privado. Quem trabalha na rede privada de saúde do Brasil, que trabalha aí pelas grandes redes, no relatório, ele mantém aquela questão de que o piso é resolvível na mesa de negociação entre os patrões e o sindicato, em acordos ou convenções coletivas de trabalho. E se não houver avanço na negociação, prevalece a Lei 14.434. O que isso quer dizer? Que a partir da finalização desse julgamento, o setor privado que ainda não está pagando sofrerá judicialização com o peso da decisão do STF, ou seja, com o mérito da questão judicial resolvida. Então, não tem porquê o setor privado não estar pagando piso após agora o mérito da decisão, que é logo após terminar esse julgamento do STF, que pode ir até o dia 18 de dezembro ou pode terminar antes. Então, preste muita atenção. Se o setor privado em que você trabalha não está pagando o seu piso, você vai correr no seu sindicato, porque eles vão entrar com ação coletiva de trabalho. A ação coletiva de trabalho, os trabalhadores precisam buscar o sindicato, não é o conselho, não é o Corém que entra com essa ação, porque o Corém não tem competência de polo judicial para fechar acordos e convenções coletivas. Então, corre para o seu sindicato. Se for, porque em vários locais do Brasil é assim, por exemplo, o Ceará é assim. Quem é técnico e auxiliar de enfermagem é no Sindicato de Saúde. Quem é enfermeiro é no SENES, que é o Sindicato dos Enfermeiros. Então, todo mundo tem que correr para os sindicatos para que o setor jurídico dos sindicatos dê entrada na ação coletiva de trabalho. Quanto mais rápido vocês do sindicato forem, mais rápido a ação coletiva de trabalho vai tramitar. Então, não espere, não fique sentado esperando a resolutividade da ação, porque se você não buscar o seu sindicato, você pode não entrar dentro da ação coletiva e aí vai ser mais difícil ainda de você. Se você for entrar com outro advogado particular, é mais difícil. Eu aconselho que a ação ela seja coletiva. Por exemplo, Rede DOL, Rede Apivida, todos os trabalhadores em ação coletiva. Para isso, os trabalhadores precisam buscar os seus sindicatos. Porque se não for ação coletiva, quando você vai extra, sem servir ação coletiva junto aos sindicatos, você enfraquece tanto a sua ação, ela é enfraquecida porque é individualizada, quanto a ação coletiva pode ser enfraquecida porque não tem o total de pessoas ali que são necessárias para, tipo assim, só 10% vai lá na ação coletiva e depois tem que fazer uma nova ação. Então, e minhas amigas, prestem muita atenção. A gente está a um passinho de resolver a questão do mérito judicial do piso da enfermagem através da decisão do mérito do STF. Então, quem ainda não procurou seu sindicato do setor privado, que não está pagando piso, corre no teu sindicato. E tem outra questão. O judiciário entra de recesso dia 20 de dezembro. Então, a gente tem que começar a se organizar agora para que os jurídicos dos sindicatos já consigam adentrar com ações coletivas antes do recesso do judiciário. Para essa ação, ela já
tramitando. E não esperar para iniciar a tramitação só depois do recesso do judiciário. Isso para as instituições privadas que ainda vão fazer guerra de força com a gente, medir força com a gente, porque vão ter muitas que, mediante essa decisão do STF, já vão começar a pagar, certo? Então, mas ainda vão ter muitos que não vão pagar, vão ter muitos que ainda vão dizer não vou, não pago, não pago, não pago, e aí é onde entra a força das ações coletivas de trabalho, que é uma competência dos sindicatos. Pelo amor de Deus, gente, dos sindicatos. O conselho não pode entrar com ação coletiva de trabalho. Se pudesse, a gente já tinha feito, mas não pode. Os sindicatos. Paula, aqui eu vou até voltar com os comentários, eu tirei para você fazer essa fala, o pessoal te ver. Paula, aqui né, no relatório do Barroso quanto ao voto, ele coloca, inclusive, que levou em consideração o julgamento dos nossos colegas ACS, né? Aqui no item 11, item 12, ele coloca o julgamento ele coloca que tomou como base também o julgamento dos nossos colegas ACS. Eu sei que Martinha está por aí, né? Você tem um contato indireto com Martinha, porque ela é sua irmã. E, cara, vantajoso, né? Muito, muito, Diego. Nós nos espelhamos na luta dos agentes comunitários de saúde e endemias, né? Então, pra vocês terem ideia, no Congresso Nacional hoje, não tem acordo para passar mais nenhum piso de nenhuma categoria. Nenhuma. Não sei se você estava comigo no dia que estava se discutindo outros pisos. Não tem acordo. As categorias que conseguiram piso no Congresso Nacional foram os agentes comunitários de saúde e de endemias, e acho que teve outra, se eu não me engano, outra, ou uma ou duas. Mas Professores já tinha e enfermagem. né? Professores ACS e enfermagem. Então, assim, chega a matéria de piso lá no Congresso Nacional, não tem acordo para ir para a pauta. O presidente não coloca mais em pauta. Não tem acordo em canto nenhum, por conta de tudo, todo esse processo que sofreram os professores para poder ter o piso, os agentes comunitários de saúde e nós agora. Então, é uma luta importante também que as outras categorias tenham piso? É sim, mas no Congresso Nacional você pode falar com muita clareza, né, pelo período que estive lá como deputada, não tem acordo para pautar. Como o nosso também não tinha, Diego, tu lembra? Precisou a gente fazer pressão, fazer força nas redes sociais, fazer luta, botar quase 5.000 pessoas na Avenida Beira-Mar, outros tantos aqui em Brasília, outros tantos espalhados pelo Brasil, mobilizar a enfermagem para poder fazer pressão no Congresso. Né? Eu até Então, me arrepio, Paula, quando você fala da Avenida Beira-Mar, porque eu estive lá. Acredito que foi o maior movimento da enfermagem a nível mundial, entendeu? Porque eu acredito que vocês têm os dados aí do pessoal, do número que estava lá, mas nós paramos Fortaleza, entendeu? Eu lembro daquela mobilização que a gente passou em frente ao Apivida, paramos ali em frente ao Apivida, os gritos de ordem de você, Martinha, o pessoal lá do CNS, também com a nossa amiga Givana, né? E, cara, Quintino, do Cinto de Saúde, simplesmente sensacional. Mobilizações essas que foram vistas e que fazem parte da história da luta do piso salarial da enfermagem. Diego, eu vou tentar organizar com você, porque o pessoal ainda tem muita dúvida. E assim que terminar o julgamento, porque eu acho imaturo a gente fazer o cálculo agora, Uhum. mas assim que terminar o julgamento da ação, eu quero marcar uma live com você ou com outros influenciadores para a gente fazer o cálculo, tentar pegar um município, eu posso até pegar Fortaleza, que é onde eu tenho mais domínio, né? Me perdoe Brasil, mas eu sou vereadora em Fortaleza, é onde eu tenho mais domínio dos assuntos, e a gente pegar e fazer um novo cálculo, um recálculo de como vai ficar o piso. Mas eu não vou fazer hoje ainda, porque eu acho imaturo, É um porque nós voto, nós temos. temos um voto, né? Então, eu fico combinada com você da gente fazer essa live. E aí eu monto o cálculozinho, faço ali o detalhadamente, que nem eu costumava fazendo lá no meu canal do YouTube. Aí você joga no seu canal para que as pessoas possam ver esse cálculo. Mas eu vou Uhum. a gente esperar ser sanado, ser finalizado, perdão, o julgamento
mérito da ação, para a gente poder ter a certeza de que a gente vai conseguir o que foi colocado no voto do ministro Barroso hoje. Ainda tem muitas dúvidas, as pessoas ainda com muita dificuldade de entendimento, é normal, isso é super normal. Para eu entender, eu passo 2 horas lendo e relendo as coisas para poder explicar, não falar nada que eu não saiba. Mas assim, eu vou esperar, e aí eu peço que vocês. O que é que eu tenho de pedido hoje? Vamos dar missão para os colegas. Vamos lá. Votação no STF. O que é que eu tenho de pedido hoje aí para os colegas que estão nos acompanhando hoje? De hoje até a finalização do julgamento é pressão nas redes sociais. Por quê? Eu estou em Brasília, o Diego está em Brasília, eu vou já me encontrar com ele aqui no STF. Vamos observar o cenário, mas a gente não pode se manifestar no STF. Mas onde é que nós vamos fazer nossa manifestação? Nas redes sociais, né? Então, foi como nós começamos, foi quando nós iniciamos essa luta, foi através dos influenciadores digitais. Então, hoje, nós vamos fazer uma grande pressão de publicação, de live. Quem puder fazer live, faz. Quem puder ir lá, se não puder fazer live, vai lá nos comentários da live que o Diego vai colocar aqui, comenta, pede que os ministros possam garantir a nossa lei do piso conforme nós lutamos, que não haja desconfiguração na nossa lei do piso, e vai colocando lá que precisa da decisão do STF para que a gente possa avançar na nossa implementação. E, Diego, histórico, viu? Tem processos no STF esperando para ser julgados há 5, 6 anos, né? A nossa força e a nossa luta na enfermagem também pressionou o STF a pautar o nosso processo agora, no final desse ano. Paula, entrou aqui na live o Matheus, e o Matheus ele é advogado lá no Mato Grosso, está acompanhando aí também a luta do piso. Ele está falando aqui sobre a negociação do TST. Do TST. O setor privado ele é tão covarde que ele perdeu no STF, né? No julgamento da cauta lá, teve a questão da votação aí de 60 dias, né, que deram para eles fazerem os acordos coletivos, e, não obstante isso, entraram no TST. Lá no TST estão apanhando também, né, pelo que a gente está vendo. O TST negou 2 propostas deles, né? Sim, eu acho que com a decisão do mérito do STF, né, que é o Supremo Tribunal Federal, e aí se pegar o organograma lá da parte da corte, a gente vê lá, né, que o STF está lá no topo e os outros tribunais aqui. Eu não sou jurista, não. Se Matheus quiser me corrigir, pode me corrigir. Eu não tenho nenhum problema com quem me corrija ou com quem me ensina. Eu faço é gostar. E aí, a gente tendo o julgamento desse mérito, eu acho que é mais um ponto positivo para nós, para a gente não acatar nenhum pedido do setor privado para negociar. Eu tenho que cumprir, pronto. Né? Então, assim, pode ser uma fala radical? Pode. Mas o que estava segurando a gente, e até mesmo essas tentativas do setor privado de fazer negociação, era o julgamento mérito. Mas vamos ouvir quem entende direito, porque lá em casa só quem tem direito é Márcio. Matheus, o entendimento da Paula é corretíssimo, não é isso? Bom dia, isso mesmo. Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Diego. Prazer estar com vocês aqui. Tá corretíssimo, corretíssimo mesmo. Prazer mesmo, Ana Paula. Sou, como o pessoal falando ali, seu fã. Vejo a luta sua e do Diego há muito tempo em prol da enfermagem. Então, parabéns por todo o trabalho feito em prol dessa classe que precisa de representantes, que infelizmente tem poucos representantes da parte política, então é muito bom ter você, o Diego, nas redes sociais, fazendo essa movimentação política. Mas está certíssima a fala. Obrigada. Olha aí, já posso... Eu vi um comentário do Matheus, Paula, inclusive fez uma live comigo. Matheus, só para você fazer o seu comentário. Não tinha nada que está tendo essa questão aí do TST, né? Realmente, o sindicato já pode, se tudo, ter judicializado. Na própria decisão de ontem do Barroso, eu achei que ele deixou muito claro isso daí também, de que já deveria estar sendo pago, tanto que ele rejeita os embargos da CN Saúde sobre essa questão de prazos, de negociação, de qualquer situação, é totalmente rejeitado. Então, não tinha que estar nenhuma discussão sobre isso daí, só deveria cumprir. A decisão do STF foi feita para ser cumprida. Uhum. É isso aí. Paula, sei que você vai
tá se arrumando aí, né, para a gente ir daqui a pouco lá para o STF, fazer as nossas reuniões aí que nós vamos fazer hoje, tá bom? Vou dar. Eu também estou aqui, meio banho já, Que para bom. poder. Eu fico a 25 km aí do plano. Vou pegar meu carro e ter que sair daqui de casa. Cuida, te encontro lá no Cofend, lá a gente organiza Uhum. de atividade hoje, tá? Matheus, foi um prazer conversar com você. Tão jovem, já tão inteligente, um futuro muito promissor aí pela frente. Conte comigo que precisar, tá bom? Obrigado, Ana Paula. Bom dia, bom trabalho. E também foi um prazer. Eu Prazer. tô, eu tô terminando aqui, Paula, Matheus entrou aí só para dar essa opinião, mas eu estava fazendo a leitura aqui, eu falei com a Paula aí para respeitar a lição, que sei que mulher demora mais um pouquinho, né? E eu já estou quase pronto aqui, mas Matheus, Paula já fez aqui um grande resumo, né, dessa questão. Resumo não, né? A gente discutiu aqui claramente essa questão. Paulo, que é lá do Ceará, que esteve junto conosco na Sim. luta do sistema COFEN, Corense, né? Desde o início da luta. Mas vamos lá, Matheus. Matheus, eu estava lendo aqui para o pessoal, tá? Uhum. Todo o O voto? esclarecimento para dar o seu voto, né? O voto do Barroso, o seu esclarecimento. E eu queria que você fizesse um resuminho, porque daqui a pouco eu vou sair para ir lá no STF. Pode ser? Paula já fez aqui Pode, com a com informação. certeza. Faça só um resumo aí a respeito do voto do Barroso. Vamos lá, pessoal. Teve a questão da redução da carga horária, né, que estava de 44 para 40 horas. E, Diego, eu estou tendo um entendimento ainda de que onde tem aprovada a lei de 30 horas ou menos, vai valer 30 horas, vai valer as 20 horas aí do Distrito Federal. Matheus, é o meu entendimento também, porque ele deixa bem claro aqui no item 2, tá? Isso mesmo. Fala de carga horária, obedecer às leis, Uhum. obedecer os acordos. E aí eu falo mais, aqui em Brasília a carga horária é 20 horas, e ele fala para Sim, obedecer a lei. Ele não está mandando descumprir a lei, e anteriormente ele informou, né, na decisão passada, que era 44 horas e pronto, não tinha essa questão de obedecer a lei. Então ele fala que é sim. para obedecer. Vamos ver se Foi uma vitória para a enfermagem nesse ponto. Aí ele vem e fala também a respeito da questão de como seria a remuneração, que o piso é piso, não adianta, mas só que aí teria que ter a soma das verbas de caráter permanente. Isso que eu fico um pouco na dúvida, porque essa expressão verba permanente, de caráter permanente, ela é complexa ainda, na minha opinião. a Ana Paula, ela teve um esclarecimento, um entendimento muito bom a respeito disso. Ela é legisladora lá em Fortaleza, na Sim, verdade. sim. E ela falou aqui na live, ela já deu os esclarecimentos para a enfermagem a respeito das verbas permanentes. Não são aquelas verbas flutuantes, são aquelas verbas que já estão incorporadas ao Isso. tratamento. O que acontece em muitos locais do Brasil é que o pessoal estava somando tudo. O profissional ele recebe tal verbo aqui, vamos somar, vamos colocar aqui para somar como piso. E não é. Barroso ele deixa claro, já são aquelas verbas que estão incorporadas aí, entendeu? Isso mesmo, isso mesmo. É as que estão incorporadas. Então nós vamos ter que ir acompanhando essa questão, como que vai vir os outros ministros, mas eu acho que o que é mais relevante é esses dois pontos, né, Diego? E aí deixar para você e fazer andar o que você tem que andar para as manifestações, que essa manifestação sua hoje, mais Ana Paula, do Sistema Corém, do COFEM, vai ser muito importante. E aí o pessoal está fazendo aqui, quem faz 36, em regra, também é para receber o valor do piso de forma integral, porque ele fala que independente, não tem prejuízo às leis e negociações coletivas. Então a gente tem que ver como que ficou todas essas negociações coletivas, pessoal, para quem está no privado. E, gente, das cooperativas, cooperativa não é um mundo à parte, gente, do Brasil. É a mesma legislação, mesma coisa, vai ter validade, tem que estar pagando, tem que estar tudo certo, vai ter que receber o piso. Nós só temos que acompanhar, porque a cooperativa, na minha opinião, ele vai um pouco para o setor privado, mas tem que ser pago de toda forma. Então, quem está com 30 horas de servidor público é para receber
o piso salarial da enfermagem. Então, nós podemos ir acompanhando aqui para estar tirando essas dúvidas de vocês. Mas depois também, né, Diego, a gente, conforme agora é o primeiro voto, conforme for tendo outros votos, a gente vai fazendo lives. Ontem o Diego... Ontem eu entrei em live 1h da manhã, nem eu acreditei que eu fiz isso. Eu Então, fazia, Matheus, eu fazia isso, era live 1h da manhã, live 2h, entrava 6h da manhã, como nós entramos aqui, entendeu? Trazendo informações aí, não se preocupe não, quando a gente gosta da enfermagem, quando a gente quer passar informações certas, a gente faz, né? Eu acreditava, e eu vi lá, estava meio que ocupado aqui, e aí não tive como entrar, mas agora já entrei hoje de manhã. Então, resumindo, voto vantajoso, né, Matheus? Vantajoso, muito vantajoso. Muito mesmo. Se levar em consideração ao voto passado, né, que obrigava aí cumprimento de 44 horas para recebimento integral, nós temos aí um grande avanço, entendeu, pessoal? Nada vai ficar como a gente quer, seria o Barroso colocar 30 horas para todo mundo. Afinal, ele não pode legislar. Sim. Claro isso. E ele coloca aqui, inclusive, na votação dele, que como, né, já cutucando aqui o Congresso Nacional, que não existe lei de carga horária. E como não existe lei de carga horária, ele obedece aí os estudos, né? A FUCRO, as orientações da OIT, da OMS. Se ele fosse obedecer realmente as orientações da OMS, da OIT, ele colocaria 30 horas. Mas ele também não pode, assim como a gente questiona o Barroso, que ele alterou a nossa lei para colocar 44 horas, e a gente fica puto, ele não pode legislar sobre 30. Sim, tá? com certeza. Claro, para todos vocês. Ele não pode legislar sobre 44. Para 30, ele também não pode, né, fazer tal alteração e obrigar a se pagar. Mas ele cutuca o Congresso Nacional porque diz, não tem lei que estabelece carga horária. Por isso, cumpra-se as leis aí locais e tal, estaduais. É isso mesmo, né, Diego? Mas, gente, eu acho que era isso então, né, Diego? Que eu tô preocupado aí também com os teus horários aí. Depois a gente volta em live, conforme for saindo os julgamentos, eu vou lendo aqui, Diego, aí você me avisa, a gente vai fazendo live. Estou à disposição, como o Café com Resgate, acho que mandou aqui, é plantão de notícias, eu estou à disposição aí, final de semana, estavam querendo que eu fosse para um local aqui, que eu ia ficar um pouco fora de área, eu falei, não tem como, gente, não tem como, nesse momento participando e tem que estar online 24 horas. É isso aí, Matheus. Pois então, obrigado. Eu vou, pessoal, seguir aqui. Temos, então, o primeiro voto, o voto do Barroso, um voto importantíssimo, um voto que melhora muito, e muito. Não está como a gente queria. Não. Jamais. Nós sempre vamos estar fazendo luta, mas melhore muito em relação à decisão passada. Esperamos que os outros ministros, né, acompanhem isso aqui ou melhorem aí ainda mais essa questão do voto. Porque se for para piorar, é melhor nem votar. É isso mesmo, mas vamos acompanhando que vai dar certo. É isso aí, pessoal. Então, eu estou tentando aqui fechar, deixa eu ver aqui, apertar para a gente poder fazer aqui alguma coisa da live, mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui essa outra questão aqui. Eu não estou conseguindo. Talvez eu vou ter que baixar essa live. Não sei, foi que eu apertei aqui. Tá me vendo? Oi? Não, Oi. saiu. Talvez eu vou ter que baixar essa live e... porque tá aqui em cima. Talvez eu vou ter que baixar essa live e depois compartilhar, né? Abrir, porque nem os comentários eu tô conseguindo ler. Pessoal, é isso. Um abraço. Estou vendo aqui se eu consigo. E volto aqui. Um abraço. Até mais.